Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio e o tema de hoje é reconquistar a admiração e o desejo pelo companheiro, pelo nosso companheiro. Então, eu acredito que quando nós, em determinado momento na nossa relação, não estamos tão encantadas, não estamos tão não nos sentimos tão apaixonadas, não estamos a sentir aquela paixão, mesmo que já seja uma paixão mais madura, que não seja aquela paixão da loucura inicial, mas eu acredito que quando estamos em momentos que não estamos encantadas, nós não estamos a admirar o nosso companheiro e vice-versa, e também se calhar não estamos a sentir-nos admiradas. Então, para mim, a admiração pelo meu companheiro é, é o combustível da relação. Eu acho que já disse isto a alguns colegas meus, não sei se já disse aqui alguma vez, mas nós todos os dias temos uma opção, que é escolher olhar para o lado bom do nosso companheiro ou escolher olhar para o lado mau. E isso é que faz com que a relação determine a qualidade da nossa relação. Posso-vos dizer que durante algum tempo, eu não sabia fazer isto. Não sabia sequer pensar em olhar para o lado bom e para o lado mau. No mesmo dia, eu via bom e mau, bom e mau, bom e mau, e isto oscilava e fazia com que a relação não fosse tão estável, não é? Até ele nunca sabia para que lado é que eu estava virada, não é? Eu acho que vocês entendem isso um bocadinho. Então, a partir do momento em que eu entendo que tenho 2 caminhos, e isto aplica-se em várias áreas da nossa vida, e eu só comecei a aplicar no relacionamento também, porque em várias áreas da nossa vida, quando nós temos um desafio, nós decidimos olhar para o copo meio cheio, para o copo meio vazio. Nós decidimos ficar no papel de vítima ou então sair do papel de vítima e ir à luta. Então, na relação, acho que foi uma coisa que fez muita diferença para mim, hum, foi também tomar essas decisões no meu dia a dia. Este episódio é um episódio que não foi escolhido ao acaso, porque neste momento que eu estou a gravar, posso partilhar convosco, porque eu, Mariana, sou humana e aquilo que eu prometi desde o primeiro dia é que iria ser transparente, ser eu mesma, e então vou fazer uma partilha. Eu, neste momento que estou a gravar este episódio, tenho tido estes 2 últimos dias, 2, 3 dias, tenho olhado para o lado mau do meu companheiro. E isto é algo que muita gente não fala, mas eu, Mariana, não é porque sou terapeuta e porque tenho ferramentas que tenho uma relação perfeita. Não, eu sei e tenho a consciência que às vezes ela não está bem, ou hoje não está bem, e eu permito que ela não esteja bem um dia ou 2, porque é normal, porque se eu disser que a relação está sempre linda e maravilhosa, eu estou a mentir, porque isso não existe. Então, aqui nos últimos 2 ou 3 dias, eu tenho pensado sobre isto, sobre, eu estar a olhar para o lado mau do meu companheiro, e também estou a olhar para o meu lado mau. E isto leva-me aqui a um ponto muito interessante, que é a reconquistar a admiração dele e reconquistar a minha admiração para com ele e a dele para comigo. A admiração, como é que entra aqui no meio? Primeiro, eu acho que nós devemos, antes até de avançar na admiração, eu acho que nós devemos ter esta noção de não temos que estar todos os dias bem. Quando nós não estamos bem, é uma excelente oportunidade de melhorarmos. Por isso, eu permito-me não estar bem estes 2 últimos dias. E se eu não estou bem, olhei para o lado mal dele e ele está a ver o meu lado mau certamente também, mas é isso que nos faz crescer. Portanto, se estiver sempre bem, eu não preciso mudar nada. Se eu não estou tão bem, então vamos lá olhar para isto e vamos ver o que é que eu preciso de mudar. Quando numa situação normal, eu decido sempre, faço sempre esse exercício de olhar para o lado bom, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos coisas que os outros não gostam e os outros têm coisas que nós não gostamos. Portanto, a pessoa aparecer uma pessoa na vossa vida que vocês gostem de tudo nela, isso é impossível, isso não existe. Há que pôr na balança, mas quando a balança diz que a pessoa tem muito mais de bom do que de mau, então eu só tenho que fazer esse exercício no meu dia, que é, hoje, prefiro olhar para ele pelo lado bom ou pelo lado mau. E eu normalmente, em 90% dos casos, ou 95% dos dias, 95% dos dias eu escolho olhar para as coisas boas, porque também vai trazer um melhor de mim
ao de cima. Então, olhando agora para este exemplo, eu tenho estado a pensar que mas tenho olhado para o lado mau, tenho estado chateada, e quando eu estou chateada, o que é que falta? Falta sentir admiração. Eu não o admiro porque ele faz, eu não admiro a pessoa que ele é, eu não admiro o pai que ele é, o companheiro que ele é, eu vejo os defeitos todos. Lá está, eu vejo o lado mau. Então, a admiração, eu acho que é aquilo que nos leva a estar conectados com a pessoa que está ao nosso lado e trazer o lado bom ao de cima e poder ser visto por mim o lado bom a maior parte do tempo. E agora vamos então falar da admiração, que é, eu também quero ser admirada. Eu também preciso de sentir que ele sente admiração por mim. E é mais aí que eu vou focar, o episódio 2, que é, muitas das vezes eu vejo o lado mau, eu não o admiro, porque eu não me sinto admirada e porque ele não me admira também. Então, se eu tivesse, um espelho à minha frente e eu olhasse para a pessoa que eu era quando eu conheci o meu companheiro, o que é que eu via nesse espelho? Eu via uma mulher forte, bonita, atraente, sentia-me desejada, validada, a minha autoestima estava lá em cima. Portanto, esse era o reflexo que estava nesse espelho. E se eu pegar agora no espelho, o que é que, numa altura em que eu não estou no meu melhor, por exemplo, eu olho para esse espelho, eu numa altura em que já estou casada há 500 anos, e eu, estou a falar nós, não estou neste momento a falar especificamente de mim, mas às vezes também me acontece isto, não vou dizer que não, não é? Portanto, eu olho para este espelho e vejo depois de uma relação de 500 anos, depois de filhos, de compromissos, de casa, carros, contas, problemas de saúde, coisas de família, tudo aquilo que acontece nos relacionamentos, eu olho para mim ao espelho e o que é que eu vejo agora? Vejo rotina, vejo desleixo, muitas das vezes, vejo cansaço, vejo que sou chata, vejo preguiça. Então, acontece uma quebra aqui e uma falta de olhares, principalmente a gente olhar só ao espelho, porque a gente já nem olha, porque já não vê a mulher que nós nos sentíamos e que nós éramos, em que nós estávamos na nossa melhor versão e agora não estamos na nossa melhor versão, porque deixamos que a rotina, a preguiça, o desleixo, ah, se apodere da minha versão atual. Então, aqui o exercício que nós temos que fazer é, ok, parece que a imagem que eu tenho minha já está, é como se existisse aquela Mariana, só que entretanto o espelho não foi cuidado, não tirei o pó e tenho aqui camadas de pó e está aqui uma imagem mais tremida, mais feia, não é? Da minha real pessoa. E nós temos a opção de deixar o espelho continuar a acumular pó e a imagem ficar cada vez mais desvanecida, ou podemos pegar num pano e limpar esse pó para voltar a ver a pessoa que eu era quando eu conheci o meu companheiro. Às vezes nós queremos ser admiradas, até admiramos o outro e depois queremos ser admiradas, mas nós somos esta personagem. Nós já não nos preparamos como nos preparávamos, portanto não temos autocuidado, não nos sentimos atraentes, não temos, tanta predisposição porque estamos metidas em rotinas onde nessas rotinas não há tempo para nós, e somos umas chatas. E estamos sempre nhe, 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 e olha os sapatos, estão fora de sítio, e a roupa, nhe, 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 nhe. Portanto, e não há validação. Não nos sentimos desejadas, portanto, porque nós próprias, se estivéssemos a fazer isso a nós, se nós fôssemos a nossa companheira,
Pá, aquilo nós, não é, ficávamos extremamente irritadas e não gostávamos desta personagem aqui. E nós mulheres, muitas das vezes, somos essa mulher. Vocês podem dizer: "Ai, Mariana, mas ele obriga-me a isto, e porque ele também não ajuda, porque ele não faz". Eu sei disso tudo. Eu sei disso tudo, mas também sei que eu não o consigo mudar. A única forma que eu tenho de mudar o cenário onde eu estou é eu mudar-me dentro deste cenário. É eu comportar-me de forma diferente, é eu ter atitudes diferentes, que automaticamente está estudado. Automaticamente isso vai provocar uma reação diferente no outro. Reação provoca reação. Portanto, se eu continuar a ser chata, se eu continuar a achar que eu não tenho, não estou bonita, que eu não sou isto, que eu não sou uma boa companhia, que eu não sou atraente, como é que eu quero? Se eu não sou uma pessoa que mereço admiração, se eu não me admiro, como é que eu quero que o outro tenha admiração por mim? Como é que eu quero que o outro me ache atraente? Claro que eles podem achar na mesma atraente nós estarmos até numa fase menos boa, mas se isto é recorrente, fica muito mais difícil, ok? Então, se eu pudesse passar um pano neste espelho, e este é o exercício que eu tenho para vocês, é, imaginem que estão-se a olhar ao espelho, imaginem que a vossa imagem está assim, chatas, preguiçosas, desleixadas, cansadas, e não estão atraentes, nem como não é fisicamente, é como pessoa. Então imaginem que por trás desse pó que está no espelho tem a vossa melhor versão, foi aquela versão que vocês se apresentaram a este amor há um tempo lá atrás. E imaginem limpar o pó desse espelho e vocês aparecerem novamente. E então, a minha pergunta para vocês é: quando olhas para ti, quando olhas para o espelho, olhas para ti com admiração e respeito? Este é o exercício. Tu sentes que te admiras? Sentes que estás-te a respeitar? Que postura é que eu tenho comigo? Comigo mesma? O que é que eu faço para me valorizar? Porque é que eu tenho orgulho em mim ou não tenho? Não tenho porquê. Portanto, estas são algumas perguntas que, antes de estarmos a pedir a admiração pelo outro, que temos que as fazer. Porque é que eu não me estou a admirar? Porque é que eu não estou a ter orgulho em mim? Se eu não estou a fazer nada, o que é que falta? Se eu não estou a fazer nada, o que é que me falta fazer para eu olhar para mim com respeito? Eu, Mariana, depois, acho que já partilhei isto num podcast. Depois da questão de saúde que eu tive, aumentei peso. Eu sei, eu não estou satisfeita, não. Mas eu permito-me ser meiga comigo e dizer assim: tiveste um período difícil, com um diagnóstico difícil, o teu corpo modificou, mas não tens que ir a correr fazer dieta nem fazer exercício. Até porque tive uma cirurgia numa perna em que me limita ainda alguns movimentos, ainda não é tão fácil assim fazer caminhadas, mas está tudo bem. Eu hei de lá chegar, eu não tenho que colocar essa pressão em mim agora, eu não preciso disso, eu tenho que ter respeito por mim e pelo processo que eu passei e que estou a passar. E muitas das vezes nós mulheres não somos tão, não nos respeitamos a este ponto, ok? Agora, estou satisfeita? Não. Olho para o espelho e digo assim: opá, gostava de ver uma melhor imagem. Mariana, vai lá fazer exercício. É verdade, mas eu sei que também tenho que ter o respeito de dizer assim: Mariana, calma. Não é 2 ou 3 quilos a mais que te define como pessoa, não é isso que deixa-te menos atraente, que te deixa, menos confiante de ti. Portanto, tem calma, dá-te tempo, ok? Então, hum, é um exercício que às vezes é duro de se fazer. Olhar ao espelho e termos a noção de, o que é que eu tenho que fazer, porque é que eu não me estou a respeitar. Isto tudo que estamos a falar. Ninguém vai admirar uma mulher que não se enxerga. E é aí que nós muitas das vezes erramos. Nós não estamos na nossa melhor versão. Às vezes há mulheres que falam de uma forma que até se sentem orgulhosas de serem assim, remungonas, chatas. Passam a vida de fato de treino, ficam o fim de semana todo de pijama. Eu de vez em quando também fico um fim de semana de pijama. Acho que até há bem pouco tempo ficou a família toda. Fizemos um fim de semana de pijama.
mas isso é um fim de semana, não é o modus operandi, não é? Todos os fins de semana de pijama. Não é nunca ir ao cabeleireiro, nem sempre, nem nunca. Não é nunca me vestir, com uma roupa mais sexy, nem sempre, nem nunca, não é? Portanto, a questão está é que ninguém admira uma mulher que não se vê. E nós muitas das vezes caímos nesse erro, queremos que nos admirem os outros, os outros, os outros, os outros, quando nós não fazemos o exercício, que dói fazer este exercício, mas não fazemos o exercício de olhar para nós e percebermos se realmente nos conseguimos admirar. Quando fazemos uma viragem, começamos a ter um poder sobre nós e só se consegue fazer esta viragem com reflexão, é verdade, mas o que é certo é que quando a fazemos, nós tornamos-nos mais poderosas, mais sexys, porque nós passamos a olhar para nós de outro lado, de outra forma. E o olhar do outro também muda. E é aqui que começa a admiração e o desejo do meu companheiro e até a minha para o meu companheiro. É quando eu faço esta viragem. Porque quando eu começo-me a cuidar, quando eu começo a gostar de mim, quando eu começo, mesmo com os meus defeitos, não é? Aquilo que para mim é defeito. Quando eu começo a gostar de mim, quando eu começo a cuidar, quando eu sinto que estou a preparar-me, a sentir-me bonita, que estou a sair da rotina, para isso tenho que deixar de ter alguma preguiça, porque há muitas mulheres que dizem assim: "Ai, eu não faço maquilhagem de manhã, porque eu não tenho tempo". Tens tempo, tens, pões-te a pé 2 minutos mais cedo e já tens tempo. Portanto, isto é uma questão de predisposição, é uma questão de deixar de ser preguiçosa. Claro que uns são mais preguiçosos numas coisas, outros são mais preguiçosos noutra. Mas aqui, e esta é a viragem. É, quando eu começo a olhar para mim de uma forma que eu não tenho olhado. Quando eu faço isso, o outro vai olhar de uma forma diferente. E aí, voltando a fazer a ponto com o início deste podcast, da conversa, aí é uma decisão. Eu decido olhar para mim, com admiração e olhar para as minhas coisas boas e potenciá-las, ou decido olhar para mim, para as coisas más. A decisão é exatamente a mesma daquela que nós fazemos até no dia a dia com o nosso companheiro. Decido olhar para o lado dele bom ou para o lado mau. Se eu olhar para o bom, eu vou admirá-lo. Se eu olhar para mim, para o meu lado bom, eu vou-me admirar. Então vocês dizem assim: Ok, Mariana, fez-me sentido. As perguntas que tu me fizeste deixaram-me a pensar, porque até eu fico a pensar nestas perguntas quando comecei a fazer este podcast. Basicamente, este episódio 2 nasce precisamente deste exercício eu comigo e com o meu companheiro. E foi daí que nasce o episódio. Portanto, estas perguntas que eu vos fiz sobre olharem ao espelho e ver a vossa imagem, o que é que vocês eram que já não estão a ser hoje, hoje ou esta semana ou este mês ou este período da vossa vida, isso teve impacto em mim. Portanto, é inevitável não ter impacto a quem está desse lado. Ahm, e agora o que é que vocês dizem? Agora vocês dizem assim: Ok, Mariana, pronto, teve impacto. Então, o que é que eu preciso de fazer? Dá-me aqui 2, 3, 4 dicas, não sei, de coisas que eu possa fazer para alavancar esta mudança. Então, eu acho que a primeira coisa é vocês resgatarem a vossa identidade. O que é resgatar a identidade? Que tanto se fala na internet. Uma pessoa fala de identidade, eu às vezes até eu me perco do que é isso da identidade. Porque muita gente fala de identidade, mas às vezes isto não é. hum, Claro, o que é esta identidade? Parece quase um clichê que se fala, mas depois há muito cidadão que não consegue perceber em concreto como é que isto, o que é isto? O que é isto em mim? Eu entendo que a identidade é fazer coisas que nós sempre gostamos genuinamente. Pode ser estudar, pode ser mudar o estilo, pode ser mudar o estimular a identidade, pode também passar por mudar o penteado, mudar a cor de cabelo, hum, ter momentos de autocuidado, que certamente nós, quando estamos num momento assim, não estamos a cuidar tão bem de nós.
coisas que nos façam lembrar o nosso valor. Para umas pessoas é tempo para ler, para outras pode passar por uma mudança de visual, e gostar de ler e passar por uma mudança de visual. Para outros pode ser estar em contacto com a natureza, para outras pessoas podem ser trabalho comunitário. Há muita coisa, não sei, vocês é que sabem. Aquilo que para vocês faz parte da vossa identidade. Para mim, faz parte da minha identidade dedicar-me ao associativismo, não é? Muito mais ligado a danças e espetáculos, mas sim, eu tenho uma vertente associativa que me acompanhou ao longo dos tempos. Para mim é importante fazer formação, para mim é importante estar com eh, amigos que fiz ao longo das formações que fui fazendo, porque falamos e partilhamos os mesmos gostos no que diz respeito a desenvolvimento pessoal. Isso faz-me estar em contacto com a minha identidade. E sim, ter o autocuidado, às vezes a mudança de visual, mudar o estilo, algo que nos faça lembrar o nosso valor, algo que traga ao de cima, hum, o nosso valor. E que não seja: "Olha, eu uso cabelo curto porque é mais prático", ou "Eu não uso maquilhagem porque é mais prático". Não, eu quando me maquilho sinto-me mais confiante, então eu vou-me maquilhar. Eu não uso salto alto, que é agora uma coisa muito comum, sapatilha está muito na moda e hoje em dia com qualquer look, nem que seja mais clássico, há sapatilhas que encaixam muito bem, que nos trazem conforto, mas quando eu calçava um salto alto, eu sentia muito mais sexy, muito mais pronto, então às vezes é preciso trazeres esse teu lado ao de cima e alguns hábitos que te faziam sentir admirada até por ti mesma ao de cima. Depois, há outra coisa que é importante que é mudar a comunicação. Nós, quando estamos neste espelho cheio de pó, nós estamos neste estado de desgraça, por assim dizer, nós automaticamente, inevitavelmente, estamos numa postura de reclamar, de vítima, de não se sentir validada, não se sentir resmungona, pedinchar atenção, pedinchar admiração, e é aqui também que, aliado a um resgatar de identidade, tem que nascer em nós uma nova forma de comunicar, deixar a reclamação e o papel de vítima de lado e começar a ver o lado bom da coisa. Exatamente como no início da conversa. Porque é que eu vou reclamar se está a chover, se eu adoro o cheiro da terra molhada? Não é? Porque é que eu vou reclamar se está muito sol, se eu adoro ter momentos numa esplanada? Portanto, há sempre o copo cheio e o copo meio vazio. Então, nós podemos focar a nossa comunicação em coisas que são efetivamente mais positivas para o nosso estado. E isso automaticamente altera o nosso humor, altera tudo. Depois, há aqui uma sugestão que eu também vos posso dar, que é fazermos pequenas surpresas. O que é que são estas pequenas surpresas? É até com o companheiro, é trazer um gesto inesperado, uma mensagem que nunca costuma ser enviada, ou mudar o perfume, usar outro perfume, trazer algo novo. E o trazer algo novo é algo muito importante, porque as surpresas são afrodisíacas. E muitas das vezes nós não temos nada de novo para mostrar ao outro, que já estamos juntos há tanto tempo, achamos nós, não é? Mas há sempre. E às vezes não tem que ser coisas grandes. Se calhar pode ser um abraço mais prolongado, pode ser um beijo mais prolongado, pode ser preparar o jantar e em vez de o servir na mesa da cozinha, servir na mesa da sala, mesmo num dia da semana, e apagar a televisão e acender umas velas e pôr uma música ambiente. Portanto, e não tem pode não ter nada a ver com sexo. Ser só um momento diferente, estar presente de uma forma diferente. E não se esqueçam desta palavra que eu disse, afrodisíacas. As surpresas são afrodisíacas. A neurociência mostra que a novidade e a curiosidade que ativa os mesmos circuitos e mecanismos de prazer e de recompensa que estão ligados aos nossos desejos. Por isso, a novidade é algo que tem que acompanhar as relações ao longo do tempo. Pode ser a novidade de várias formas. Pode ser nos cozinhados, pode ser no sítio onde tu fazes o jantar,
Pode ser em lingeries, pode ser em produtos eróticos, pode ser em posições, podem ser em abraços, podem ser em palavras, pode ser aquilo que tu nunca fizeste. E ser uma coisa simples, ser um bilhete, ok? Portanto, a novidade é aquilo que vai te fazer sair da rotina. E quando sais da rotina já não te sentes preguiçosa porque já tomaste atitudes para sair da rotina. Olha eu a limpar o espelho, estão a perceber? Olha, é como se eu tivesse a tirar o pó do espelho. Ok? A novidade tira-me da rotina. Ao sair da rotina, é sinal que eu já não estou preguiçosa. Se eu estou a investir, quer dizer que eu já não estou desleixada. Então eu já venci o cansaço e eu não sou uma pessoa chata e desinteressada. Eu não sei como começar, eu até tenho vontade, mas não sei por onde começar. É a pergunta que vocês me fazem desse lado. E eu acho que temos que trocar a vontade. Eu tenho vontade de começar, tenho que trocar isso por a iniciativa. Comecem! Não tenham só vontade. Tenho vontade, mas não consigo. Tenho vontade, mas está a chover. Não, não precisam ter vontade. Comecem, façam pequenas coisas. Hum, se vocês não sabem, agora isto é muito sério. Mariana, ok, mas eu não sei, eu tenho vontade, e não sei por onde começar. Ok, começa, mas eu não sei como é que é de começar. É muito fácil, marcam consulta comigo. Marcam consulta comigo, marcam mentoria comigo e eu acompanho-vos em todo o processo. Ou marcam uma consulta para saber por onde é que vão começar. E depois vão sozinhas. Se quiserem um acompanhamento mais pormenorizado para ser uma transformação efetiva, então têm que fazer uma mentoria. É verdade. Eu não estou aqui só a dizer coisas bonitas. E vocês desse lado a ouvirem. Se vocês precisam, se têm vontade, se eu digo têm vontade, comecem. Deixem lá, troquem a vontade pela iniciativa. Tenham iniciativa. Se mesmo assim não estão a conseguir, porque sabem que falham uma série de coisas de comunicação, de não conseguem olhar ao espelho, não conseguem nada, não têm ponta para onde se lhe pegue, a solução é o quê? É marcarem consulta comigo. Mas não é só isso, não é? É preciso haver a reconexão, hum, é preciso haver vontade de querer fazer, porque há muita gente que chega aqui e quer, mas depois não tem a energia, não é, não tem, nem é bem a energia, porque a energia as pessoas têm. As pessoas querem mudanças na vida delas, mas que eu as faça, isso também não acontece. Portanto, vocês têm que querer mudar, podem não saber como eu ajudo, mas vocês têm que querer fazer, ok? E isto muitas das vezes começa por coisas simples. Começa por fazerem caminhada com o vosso companheiro à noite e conversarem. Começa por coisas muito simples. Se mesmo assim não sabem como, é difícil, ok, procurem ajuda. E, para terminar, lembrem-se de uma coisa. Nada vai do 8 para o 800. Já nem digo para o 80, digo do 8 para o 800. Ou seja, é preciso criar pequenos momentos, pequenas mudanças. São os micromomentos que vão consolidar e vão trazer, são rituais simples que vão trazer bons momentos, boas histórias. Às vezes custa-nos fazer mudanças de tomar a iniciativa porque nós queremos ir para ali e achamos que é muito difícil daqui ir para ali. Mas o daqui para ali, que é aquilo que eu faço nos meus processos de acompanhamento, esta viagem é composta por pequenos passos que nos fazem chegar lá. Se nunca dás o primeiro passo, nunca consegues chegar lá. Portanto, isso chama-se, eu chamo neste momento de micro momentos, micro ações, para que percebas que não há grandes mudanças de um dia para o outro. Não é possível haver, não é um virar da chave e mudou tudo. No outro dia acordas e a tua relação está completamente diferente. Por isso, resumindo e concluindo, queres ser admirada? Tens de te admirar primeiro. E também tens que, muitas das vezes, escolher admirar o outro ou não. É sempre muito mais fácil quando nós conseguimos admirar o outro e trazer o lado bom ao de cima, porque defeitos todos temos. É normal que a vida te tenha trazido a uma fase em que possas estar na rotina, cansada, desleixada, chata, irritante. É aceitável. Agora, não quer dizer que tenhas que viver o resto da tua vida assim. Por isso,
olha para ti, vê o que é que tu precisas de fazer para te admirar, resgata a tua identidade, melhora a tua comunicação, faz pequenas surpresas porque elas são afrodisíacas, não te esqueças, e tudo começa com micropassos, com micromomentos. E se mesmo assim não sabes por onde começar, tu sabes perfeitamente que podes ter o meu acompanhamento. Por isso, resta-me desejar-vos uma boa semana, que tenha sido um episódio tão produtivo para vocês como foi para mim, porque eu também fiz este exercício e desejo-vos boas vibrações e até ao próximo. Sem ruído, sem disfarces. O que sinto, o que penso, o que sou numa mente